pedimos, Pai, que o Senhor cuide de cada um de nós. Nós somos fracos, somos passíveis, ou melhor, de erros e de pecados, e que o Senhor nos ajude a não pecar. Mas se pecarmos, sabemos que temos o Senhor a quem recorrer. Pedimos a Deus Todo-Poderoso que o Senhor, por compaixão, por misericórdia, fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fortaleça e que a gente possa, Senhor, a cada dia, juntos, eu, os meus irmãos ouvintes, os meus irmãos espectadores, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Este é o meu pedido, ó Deus Santo e Todo-Poderoso, que o Senhor fale conosco. Abra a nossa mente para entender a verdade e ajuda-nos, Senhor, a termos coragem para recusar, para afastar dos nossos caminhos toda forma da mentira. E quando depender do Senhor, livra-nos, ó Pai, do mal. Esta, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, pessoal que nos acompanha aí da sua casa, pelo celular, pelo tablet, né? Pelo PC, enfim. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia e hoje eu vou trazer um esclarecimento que eu entendo que é de extrema importância para você, para mim, para todos nós. Nós temos que saber isso. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme Mateus, capítulo 28. Convido você para ler comigo os versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. Se você tem a Bíblia, o meu convite é: abra, leia comigo. Eu não posso ler, tudo bem, ouça, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estava dizendo, nesta segunda-feira de manhã, o que é uma pessoa espiritual. Como é que a gente conhece a espiritualidade, né? E para falar o que é, eu falei o que não é espiritualidade. Mas eu creio que faltou, e eu vou completar agora, explicar o que é igreja. O que é uma igreja?
né? Eu disse de manhã que não existem denominações. Na Bíblia não. Na Bíblia não existem denominações. Denominações não é bíblico. Mas o que é uma igreja? Por que existe igreja? Por que existe a igreja ali, a igreja lá, naquele bairro, naquele outro? Isso é bom? Claro, deveria ser. É para isso que elas existem, para serem bênçãos do Senhor na nossa vida. As igrejas, a existência delas é para que elas abençoem as pessoas. Mas, infelizmente, como tudo aquilo em que o homem age, acontece a corrupção. Tudo que o homem põe a mão tem corrupção, principalmente quando o homem não tem nenhum tipo de direção de Deus, quando ele age movido pelas suas necessidades, pelos seus impulsos, pela sua vontade, aí a corrupção. O que é corrupção? Primeiro, você consegue entender o que é corrupção, que é uma palavra, né, mas se fala, acho que no Brasil hoje, por dia essa palavra, imagino eu, né? Corrupção é tudo aquilo que é podre. Corrupção é coisa podre, que apodrece, que se deteriora. Isso é corrupção. E a Bíblia usa, né, corrupção dizendo assim, olha, o nosso corpo não será corrompido, não vai se apodrecer, o corpo glorificado, né? O corpo de Jesus não se corrompeu, não se deteriorou. Isso é corrupção. E é o que a gente mais vê hoje dentro das denominações. Porque a igreja, a grande maioria, nem sabe. E por não saber, não exige. E por não exigir, cada um faz o que quer. Eu recebi, agora estava dando uma olhada, né? Algumas pessoas reclamando do sistema de saúde de Campinas, né, que está um caos mesmo. Não é só aqui, mas aqui também. Aliás, em Campinas está tudo um caos, né? Eu estava vendo os e-mails, as mensagens, e eu estava dizendo, olha, só ficar reclamando não resolve. Quando você está fazendo uma comida na sua casa, você está fazendo um café, e você está vendo que a comida vai queimar, que o café vai transbordar, o que você faz? Você toma uma atitude. E é o que falta para a gente, é atitude. Então, como a maioria nem sabe o que é verdadeiramente igreja, ninguém toma atitude nenhuma. As pessoas vêm aqui, ficam falando, né? Tem programas aí que passam o programa inteiro falando do nome de quem está ouvindo, mandando abraço para ouvinte, e palavra de Deus, ensino, nada. E tem gente que acha que essa é a missão mesmo, porque ela não sabe. Então, qual é a missão da igreja? Por que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a igreja? A missão da igreja está aqui, ó, nisso que nós acabamos de ler. Quando Jesus se despediu, ele deixou um negócio que é chamado de a grande comissão. Jesus, Mateus 28, versículo 18.
Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Qual que é a primeira missão de uma igreja? Uma igreja. Para ela ser igreja verdadeira, uma igreja de Cristo, uma igreja do nosso Senhor e Salvador, a igreja do grande eu sou, uma igreja que glorifica, que exalta, uma igreja que louva, uma igreja que é forte espiritualmente. A primeira coisa que ela precisa fazer é discípulo. Mas não é discípulo que vai seguir o pastor, que vai seguir o presbítero, discípulo que vai seguir a missionária. Não. Porque as pessoas gostam disso, né? De fazer seguidores para si próprios. Mas a missão da igreja é isso que está escrito aqui em Mateus, olha. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Porque tudo ali estava começando. Então é ensinai as nações. Fazer discípulo é ensinar. Agora, só pode ensinar quem sabe, quem aprendeu, não é? Em todas as áreas é assim. Pessoa que vai ser um professor, uma professora, ela tem que cursar a faculdade de pedagogia, tem que ir lá se formar em pedagogia, depois ela pode ir ampliando os seus estudos, mas ela tem que aprender, não é? O sujeito que vai ser advogado, ele tem que fazer uma faculdade de direito e ainda depois de se bacharelar, ele tem que prestar exame na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção da onde ele mora, para poder advogar. Mas isso em todas as áreas. Um sujeito que vai ser um soldador tem que aprender a soldar, saber como é que mistura os elementos, né? O oxigênio, acetileno, tem que saber. O sujeito que vai trabalhar com a nossa alma, nosso espírito, ele tem que saber. Senão acontece isso que está acontecendo ali. Esse monte de coisas erradas que são ensinadas. Então, ensinai a todas as nações, porque os discípulos fizeram um curso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram 3 anos com Jesus, aprendendo com Jesus. E depois desse aprendizado, quando Jesus estava prestes a se entregar na cruz do Calvário, Jesus falou: olha, agora vocês vão e ensinem tudo que vocês aprenderam. E os discípulos fizeram discípulos, quer dizer, pessoas a quem eles ensinaram, para que essas pessoas também ensinassem outras. E a palavra ensinar é muito interessante, um negócio chamado etimologia das palavras. Toda palavra tem um ou vários significados. Esta frase de Jesus, ensinai todas as nações, isso pode ser traduzido por disciplinai todas as nações. Este, na verdade, é o verdadeiro significado do que Jesus falou. Não é ensinai, é disciplinai todas as nações. A Marcos, né, fala mais ou menos isso. Esse discipulado, este ensino, não é através do ato do batismo, como alguns queriam que fosse. Primeiro ensina. Primeiro as pessoas têm que ter a base, os fundamentos do Evangelho.
Ninguém pode ir para o Evangelho esperando receber uma... Jesus hoje quer fazer um milagre na sua vida. Falei isso de manhã. Isso não existe. As pessoas devem ir para o Evangelho. Esta é a função da igreja. Se a sua igreja não faz isso, ela está errada. Ela é uma sinagoga de Satanás. Porque a igreja tem que mostrar para as pessoas o pecado das pessoas, levar as pessoas ao arrependimento, ao pedido de perdão e o recebimento do perdão da parte do nosso Senhor. Os discípulos, depois que receberam esta base evangélica, aí eles passam pelo batismo. Não é pelo batismo que se recebe isso. Não. Primeiro, precisam ser ensinados. As igrejas hoje ensinam como é que você vai restaurar a sua empresa. Jesus não faz isso, gente. Como é que vai tirar o seu marido da bebida? Isso é mentira. Porque a comissão, a grande comissão, é uma autorização para a pregação mundial do Evangelho. Jesus está autorizando que esse Evangelho seja levado além das fronteiras de Israel, além das fronteiras do povo hebreu, dos judeus. Então, nós temos que ir para todos que quiserem ouvir e pregar o Evangelho para eles. Marcos capítulo 16, versículo 5. Leia. E aí nós vamos pregando, ensinando, e estas pessoas que ouvem, aprendem, vão pregando para outros e ensinando, e vai. Isso não era só um trabalho da era apostólica. A era apostólica quer dizer a era enquanto os apóstolos estavam vivos. Por que não é só? Por que eu afirmo, por exemplo? Não, isso não é um trabalho só da era apostólica. Por que eu estou afirmando isso? Porque Jesus diz o seguinte: olha, eu vou estar com vocês, discípulos, até o fim dos séculos. E nós sabemos que a era apostólica já se encerrou. Se ele diz que vai ficar conosco até o fim dos séculos, é porque este trabalho é para ser levado de discípulos para discípulos, fazendo discípulos para discípulos e fazendo discípulos. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, tudo aquilo que ele ensinou para os apóstolos. Por causa disso que às vezes eu digo aqui para vocês, para quem Jesus falou isso? Com quem Jesus estava falando? Era com a igreja? Eram com os apóstolos? Era com os seus patrícios? Com quem ele falava? Paulo fazia isso? Eu sempre digo isso. Porque é exatamente isso. Depois que a pessoa aprendeu as bases, isso é função da igreja. E eu quero que você analise quantas denominações fazem isso. Elas ficam fazendo campanha, olha, vai começar uma campanha, olha, está terminando uma campanha, olha, vai abalar não sei o quê, vai ser um terremoto. É só essas bobagens aí. A função verdadeira da igreja não é curar ninguém. Porque quem cura é Jesus, não somos nós homens. A função da igreja é ensinar. Depois que ensinou, a pessoa aprendeu. Não é tudo. Porque ninguém nunca sabe tudo. A pessoa tem a base. Aí esta pessoa vai ser batizada. Depois do aprendizado. O batismo, meu irmão, minha irmã, não tem nada a ver com fazer discípulo. Porque muitas pessoas, para quem você vai pregar o Evangelho, elas não vão fazer discípulos. Elas vão
não simplesmente ficar no banco da igreja mesmo. Mas elas têm que ter uma base sólida. E ninguém pode ser, ou pode ter, a pretensão de dizer que o batismo salva. O batismo não tem poder salvador. O batismo é importante, claro. Lógico que é, porque o batismo é a nossa exposição da nossa fé, e só pode ter fé quem conhece, né? Eu sempre digo, não tem como amar a Deus sem conhecer a Deus. Ninguém ama aquilo que não conhece. E não tem como conhecer a Deus se não for através da Bíblia. Então veja você, se você não lê a Bíblia, se você está numa dessas igrejas aí que pregam essas mentiras, eu digo para você até com uma certa alegria. Você não ama a Deus. Mas por que você diz que a pessoa não ama a Deus com alegria? Claro que digo, porque dá tempo, ela está viva, ela só está me ouvindo se ela estiver viva. Dá tempo dela reverter tudo isso. Que bom que alguém teve coragem de dizer, você não ama a Deus, você não conhece a Bíblia. Alegria, porque ela vai poder amar a Deus. E Cristo, quando fala do batismo, eu quero que você tenha esse conhecimento. Cristo, quando fala do batismo, ele proíbe terminantemente, e isso é esclarecimento, aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana, chamada de ICAR, faz, que é batizar criancinhas de peito, né? Criancinha piquititica. A Igreja Católica vai lá e batiza. Jesus proíbe terminantemente. Por quê? Porque o batismo é só para os discípulos. Primeiro a gente faz discípulo, depois batiza os discípulos. Como é que uma criancinha de colo, 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sabe nada, como é que é discípulo? Se Jesus diz, né, o que está aqui em Mateus capítulo 20, fazer discípulos de todas as nações em nome do Pai, do Filho, e ensinando-os a guardar, batizando-os, versículo 19. Primeiro você tem que ensinar a pessoa, depois você batiza. A Igreja Católica não. Primeiro ela batiza, como se o batismo salvasse aquela pessoa. Oh, não precisa batizar, porque vai que morre e não morre pagão. Morre pagão não é o batismo que salva. É claro que a criança, quando morre, né, uma criança que ainda não passou pela idade do entendimento ainda, eu creio particularmente que ela é salva. Então morrer pagão, não morrer pagão, não tem nada a ver com batismo. E é proibido por Jesus, porque ele diz, ide, versículo 19 de Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando. Primeiro você ensina das bases evangélicas, as bases do evangelho. Depois que essa pessoa aprendeu, assimilou e tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém pode ser batizado sem antes ter recebido o ensino. Mas não é só aqui que fala isso. Eu não estou aqui, gente, querendo tripudiar em cima dos católicos. Não é isso. Eu estou mostrando para você a verdade bíblica. Atos, capítulo 2, versículo 41. Dê uma lida. Capítulo 8, versículos 36 e 37. E capítulo 19, versículos do 1 ao 5. Estou mostrando para você. Então, primeiro a gente faz discípulo. O sujeito é, não meu, mas é discípulo do Mário, é discípulo de Cristo. O sujeito, olha, você é um pecador, todos nós somos, nós precisamos do perdão de Jesus.
que levou na cruz os nossos pecados. Quando nós estamos em Cristo, Cristo já levou, aliás, os nossos pecados. Nós nos arrependemos, nos reconhecemos como pecadores, carentes e necessitados de um Salvador. O único Salvador é Jesus Cristo. Aí a pessoa entende isso, compreende isso. Ela coloca a vida dela nas mãos de Jesus. Ela passa a ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir desse instante, meu irmão, minha irmã, ouvinte, o Espírito Santo de Deus vai vir, a partir desse instante, vai morar nesta pessoa. Então o Espírito Santo comandou uma pessoa que o Espírito Santo te visite. O Espírito Santo não me visita. Eu não sofro visitações do Espírito Santo. Só se você sofre, eu não. Eu sou o templo, eu sou morada do Espírito Santo. É diferente do que visita do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem de vez em quando aqui, ele está aqui agora em mim. Entendeu? Então uma pessoa que é discípulo de Cristo, o Espírito Santo já faz morada nela. Mora. Aí, essa pessoa vai ser batizada nas águas. E isso é função da igreja. Isso aqui é a função da igreja. Eu estou falando exatamente a missão da igreja para vocês. A pessoa vai ser batizada nas águas. Depois que ela foi batizada nas águas, maravilha. Aí ela vai ser ensinada continuamente. Porque ela, para ser discípulo, ela aprendeu algumas coisinhas, a base. Depois, por que os cultos nas igrejas? Por que os cultos nas casas? Por que os cultos nas garagens, embaixo de árvores, nas praças? Deveria ser para quê? Para ensinar. Porque esta é a missão da igreja. Ensinar o quê? O que a gente vai ensinar? Tudo o que Cristo mandou. Não é isso que Cristo está dizendo? Não é isso. O versículo 20, ensinando-os a guardar. Eu estou falando por ordem. Ó. Primeiro, faz discípulo. Depois batiza. Depois ensina. A eles guardarem tudo que vos tenho ordenado. O que Cristo nos ordenou? Tudo que está aqui nos evangelhos. Cristo não ordenou para a gente aquilo que está lá em Malaquias, aquilo que está lá em Davi no livro de Samuel, por exemplo. Não é. Cristo não ordenou aquilo que Jeremias falou, Ezequiel, Isaías. Não, aquilo tudo é importantíssimo. Mas o que Cristo nos ordenou? Está vendo quando eu digo para você? Cristianismo é a partir de Cristo. Antes não era cristianismo. A partir de Cristo é tudo quanto Cristo nos ordenou. Aquilo que está no Velho. Então, às vezes eu ouço Daniel, não sei o que, vai falar da Torá. Não é muito, é interessante, precisamos saber mesmo a grandeza, a bondade de Deus. Mas Cristo não ordenou ninguém a guardar a cova dos leões lá, Sidraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Não, Cristo não mandou ninguém guardar isso. Cristo mandou guardar o quê? O Novo Testamento. Então não preciso ler o Velho. Não. Você não quer saber das grandezas de Deus, desse Deus? Precisa. Você não quer saber do anúncio da vinda deste Cristo? Desde lá do Jardim do Éden. Então é isso que a igreja tem que ensinar, meu irmão. E qual que é a promessa de Cristo aqui? A promessa de Cristo é que o seu marido vai voltar, que o seu namorado vai voltar, que o seu filho vai criar vergonha na cara. Não é. A promessa de Cristo aqui é que Ele estará sempre junto quando a gente estiver fazendo isso.
Quando a gente estiver levando as grandezas, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou, Ele estará junto conosco, nos auxiliando e auxiliando a pessoa também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma coisa perpétua. O fim do século, sei lá quando é. E isto também nos leva a entender que Cristo dirigiu os apóstolos, ajudando-os a constituir eles, a igreja. Esses apóstolos já morreram, não há apóstolos mortos. Gente, por favor, irmãos, parem de usar o título de apóstolo. Você sabe por quê? A pessoa manda lá para mim, apóstolo fulano de tal. Eu nem quero continuar a conversa. Eu não quero, deleto. Porque o sujeito se auto-intitula apóstolo. O que eu vou aprender com ele? Não vou aprender nada. Vou desaprender, porque hoje não existem apóstolos. Os apóstolos já morreram há muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fim dos séculos não veio, né? Então, Jesus estará sempre com a gente. Até a igreja ser arrebatada, está aqui, firme com a gente. A igreja, de uma maneira ou de outra, mesmo depois do arrebatamento aqui na terra, a igreja é perpétua. A igreja é perpétua. Ela não vai ser perpétua aqui. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele conversava com Pedro, Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está prometendo a existência continuada da igreja. Entende? Mesmo fora da terra. O Hades, ou Hades, é o reino invisível de todos os mortos. Lá estão todos os mortos. Isso é difícil de explicar no rádio. Isso. O Hades seria como um cemitério, para você entender. Que às vezes você lê na Bíblia Hades, inferno, né? E eu sempre digo que o inferno ainda não foi inaugurado. E não foi mesmo. Mas o Hades é como um cemitério. A palavra cemitério quer dizer o quê? Cidade dos mortos. Isso quer dizer cemitério. Mas ninguém fica andando lá no cemitério, os mortos, né? E lá no cemitério estão os mortos em Cristo e os mortos em qualquer religião. Estão aqueles que morreram salvos e aqueles que não morreram salvos, não é? Lá está todo mundo lá no cemitério. E todos aqueles que não forem arrebatados irão para o cemitério também, não é? De uma maneira geral. O Hades seria exatamente isso, o mundo dos mortos. Os mortos justos e os ímpios. Mas não no mesmo estado, não no mesmo lugar, né? Como o cemitério está tudo no mesmo lugar, né? A gente pode enterrar na mesma cova, ou na mesma carneira, como chamam, né? Aquelas divisões que há dentro da cova, salvos e não salvos. No Hades não. É o mundo dos mortos, mas há lá um lugar para os salvos e um lugar para os não salvos. Os ímpios estarão atormentados no fogo, no inferno. Hoje já estão atormentados, não no inferno ainda, mas irão para lá. E os justos estão com o Senhor na glória.
mas fazem parte do Hades, do mundo dos mortos. Você está entendendo? Então, tanto os justos como os injustos, os ímpios, estão neste mundo invisível dos mortos, que é conhecido como Hades. Isso é meio complicado de explicar para as pessoas, né? Eu sei, isso não é tão fácil de entender. Então Jesus diz, olha, as portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja. E você precisa saber se o lugar que você vai, se o lugar que você frequenta, se o lugar que estão te convidando para ir, o lugar que o sujeito fica martelando aí no rádio, na televisão para você ir, aquilo é igreja mesmo. Porque a função da igreja você já sabe, ó, qual é? Qual que é a missão da igreja? Fazer discípulo, batizar e ensinar. Não é ensinar a pessoa a ficar rica, arrumar emprego. Não, é ensinar a respeito da Bíblia. É ensinar a respeito de Deus, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você não conhece a Deus, você não tem como amar a Deus. A função da igreja é isso. A igreja é um corpo independente. A igreja, ela sustenta, ou deve sustentar, essa verdade de fazer discípulo. A igreja deve sustentar a verdade do batismo. Não tem que necessariamente a pessoa se batizar numa determinada igreja e ser membro daquela igreja. Isso é coisa da cabeça dos homens também. Não, o sujeito vai se batizar aqui, já vai ter que preencher fichinha de membro, já vai ter que pegar o envelope do dízimo. Isso é coisa da cabeça dos homens. Nós temos é que sustentar a verdade com relação ao batismo. Faz discípulo, depois batiza e aí passa a aprender. A igreja passa a ensinar. E como é que eu vou identificar quando uma igreja é verdadeira, quando uma igreja é falsa, quando uma igreja é sinagoga de Satanás? Como é que eu identifico isso? Como é que eu posso vir aqui no rádio e falar, olha, infelizmente, as igrejas verdadeiras são as exceções? Como é que eu posso? Porque é simples, irmão. A igreja verdadeira, ela tem Cristo, Jesus Cristo, como o seu cabeça. E ela procura, de todas as formas, de todas as maneiras, lutando para executar a vontade e os mandamentos de Cristo. Então, quando uma igreja faz, por exemplo, eu vou citar qualquer coisa aí, orar por fotografia. Não pode, não é uma igreja séria. Porque não reconhece Cristo como seu cabeça. Reconhece uma doutrina antibíblica. Orar por fotografia. Como se Cristo não conhecesse cada um de nós. Como se a gente tivesse que pegar uma fotografia e ficar olhando para Cristo, saber de quem nós estamos falando. A igreja pertence ao seu cabeça. Cristo não é a cabeça, ele é o cabeça. A igreja pertence a ele. O cabeça da igreja é Cristo. E Cristo e a igreja é de Cristo. Agora, se o cabeça da sua igreja for o Papa, mas se o cabeça da sua igreja for o pastor fulano de tal, ou for a pastora, a apóstola, a bispa, o que você quer que eu faça? Se o cabeça da sua igreja é uma conferência, então ela é a igreja de uma conferência. Ela é a igreja do pastor tal. É porque isso que está cheio de igreja do fulano. Onde você vai? Eu vou na igreja do fulano. Eu digo, bom, então não é de Cristo.
Se o cabeça da igreja é um presbítero, então ela pertence ao presbítero, ao invés de Cristo. Parece um jogo de palavras, mas não é. A gente vê que a igreja que é de Cristo age segundo os propósitos de Cristo. Executa a vontade de Cristo. Aonde quer que essa igreja está ou esteja, lá estará uma parte desta igreja. Se tiver lá só uma pessoa, essa igreja verdadeiramente está lá. Porque esta pessoa vai possuir todos os atributos para executar a vontade e os mandamentos de Cristo. Então aí estará a igreja de Cristo. E sem isso não pode haver igreja. Então quando a gente combate aqui seitas e heresias, as sinagogas de Satanás, nós estamos fazendo um trabalho bíblico, um trabalho de igreja. A igreja não é para ficar orando, a igreja pode orar pelas pessoas, claro, mas isso não faz parte das obrigações da igreja, porque as obrigações da igreja é, primordialmente, executar a vontade de Cristo e os mandamentos de Cristo. Então, quando a gente afirma determinadas coisas, é fundamentado na Bíblia. Infelizmente, as nossas afirmações vão de encontro aos interesses dos donos das igrejas. Você vê, é fácil ler lá, né? Você ouve, está nos jornaizinhos, tá? O pastor presidente fulano de tal, que é o nome dele, mostrando que ele é dono. Hoje à noite, presença garantida do grande coisa que vai o pastor fulano de tal lá. A igreja de Cristo, é Cristo que tem que estar lá. O pastor fulano de tal é um membro como outro qualquer. Mas ele quer dizer que hoje, presença confirmada. Nossa, o que ele está achando que ele é? Essas coisas que a gente combate. E essas coisas que você não ouve dentro das igrejas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Depois de discípulo, batiza. E depois amplia os ensinos que foram dados no início para que aquela pessoa pudesse ser discípulo de Cristo. Que você pense um pouco mais, meu irmão, minha irmã, que você reverbere isso tudo que está sendo dito aqui, para que mais e mais pessoas possam verdadeiramente viver a igreja que será arrebatada. Querido Deus, Santo e poderoso Pai, ajuda-nos, Senhor, a entendermos cada dia mais que Tu és o cabeça, o Senhor, né? Tu és o Deus, o único que existe, não é o meu Deus, o Deus, é o único que existe, não tem outro. Quando eu digo o meu Deus, dá a impressão que existe o Deus do outro, não, é o único Deus, o grande eu sou. Continue falando conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos sustentando e nos livrando de todo mal. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.